Assisti Zootopia 2, um dos filmes de animação mais aguardados de 2025. Então vamos a mais uma análise aqui no canal, sem spoilers, pois sei que muita gente ainda não viu. Eu sou Eli, esse é o Animações Incríveis e solta a vinheta aí. Zootopia 2 parece ter sido concebido justamente para expandir o universo que conquistou o público em 2016. Se no primeiro filme a força estava na descoberta da cidade e no choque cultural entre presas e predadores, aqui o foco se desloca para como essa sociedade funciona por dentro, suas tensões, suas dores e principalmente seus segredos. Os cenários inéditos não são apenas locais novos, eles sugerem que existe um passado mais antigo de Zootopia, uma espécie de camadas históricas que nunca tinham sido exploradas. Essa abordagem dá ao filme uma profundidade, mostrando que a cidade é constituída sob tradições, disputas e memórias coletivas que influenciam o presente. E a direção de arte, ao mesmo tempo que amplia o universo, mantém a identidade estética original, vibrante, cheia de texturas e com uma composição visual que ajuda a reforçar a temática de diversidade. Uma surpresa positiva no filme, sem entrar em detalhes, é claro, é o fato de que os personagens novos não parecem apenas enchimento, personagens complementares. Muito pelo contrário, todos eles, desde a Castor Nibbles Castanheira até os membros da corrupta família Lindsay Slay, têm personalidade própria, dilemas próprios, e o roteiro faz questão de entrelaçar essas histórias com as de Nick e Judy. O destaque vai para Pata Alberto, o personagem membro da influente família de Linces que não está ali por acidente, olho nele. E é claro, Gary, a cobra, que parece ser o caso clássico do personagem enigmático, cuja presença traz uma espécie de fio condutor novo ao enredo, forçando Judy e Nick a se redescobrirem como dupla. Se o primeiro filme tratava principalmente de discriminação em relação aos carnívoros, esse parece ampliar esse tema com uma abordagem nova, entrelaçando corrupção como mecanismo de poder, deslealdade e responsabilidade como parte da missão policial. Esses temas levam Judy e Nick para dilemas mais maduros e tensos. Afinal, aqui não se trata apenas de resolver um caso, mas de entender quem protege quem se beneficia de certos sistemas, quem paga o preço e se, afinal de contas, Judy e Nick são de fato uma dupla boa ou personagens totalmente distintos um do outro. A reviravolta é o ponto onde essas reflexões se tornam mais contundentes e mais emocionais. Uma das expectativas mais comuns para a continuação era justamente ver como a relação entre Nick e Judy evoluiria, e o filme até entrega isso. Acredito que ter um vilão físico ou vilões físicos trouxe um ar de realidade, explanando ainda mais as lições do primeiro filme, só que aqui de uma maneira diferente, de uma forma diferente. O preconceito ainda existe, mas a corrupção e sobretudo a deslealdade também são um problema social grave, que influencia bastante no enredo, sobretudo da metade para o final do filme, onde ocorre a reviravolta que me surpreendeu bastante. A partir dessa reviravolta, o drama te pega de surpresa. Além da temática do preconceito, nesse filme o relacionamento entre Nick e Judy atinge um patamar superior. Nick e Judy evoluem bastante a amizade deles, mas o Nick nesse filme, olha, vocês vão ver um Nick que jamais, repito, jamais eu imaginaria ver. Ele, é claro, continua o mesmo fala mansa, irônico, debochado e carismático de sempre, mas ele tem camadas novas, que trouxeram um novo olhar para ele e para a amizade dele com a nossa coelha. Eu sinceramente estou muito orgulhoso do nosso raposo ter tido ousadia e coragem para fazer o que fez. Judy também teve uma evolução interessante, sendo cada vez mais comprometida com sua carreira policial e com seus conceitos. Há conflitos, crises, é claro, mas é nítido que Nick e Judy se completam. São a base um do outro, são indispensáveis na vida um do outro. Mas ainda assim, a Disney perdeu uma oportunidade de ouro de elevar o relacionamento deles para um patamar ainda maior.
De verdade, faltou aquela ousadia ao estúdio mais uma vez. O engraçado é que a Disney coloca temáticas LGBT, que é atualmente uma empresa diversa, mas não tem coragem de pôr o óbvio em Zootopia 2. Eu fiquei feliz em ver que Nick e Judy atingiram o nível que atingiram, mas faltou coragem à Disney. Faltou coragem aos estúdios Disney de ousar, de elevar o protagonismo do Raposo e da Coelha a outro nível. O filme conseguiu se desenvolver perfeitamente, sem correrias, sem apressar a história, coisa que guerreiras do K-pop, por exemplo, não conseguiu cumprir, apesar de ser uma das melhores coisas de 2025. E a reaparição de uma velha personagem fez com que o filme terminasse em aberto, fazendo com que ainda tenhamos esperança de um terceiro filme e, sobretudo, novas camadas dos protagonistas. Concluo que Zootopia 2 cumpriu com êxito a missão de superar o primeiro filme de 2016 em vários aspectos, e tem tudo sim para ser considerada uma das melhores animações de 2025. Se não for a melhor, com certeza tem lugar marcado no top 3. Se depender do público, com certeza não vai demorar muito para termos uma continuação, pois as previsões são muito animadoras. Só na China está previsto para a Zootopia arrecadar mais de $500 milhão, podendo aí quebrar vários recordes, que alguns deles inclusive pertenciam a Nisa 2, filme chinês que foi outro fenômeno no ano. E aguardem o final dos créditos, pois temos uma cena pós-créditos super fofa com a Judy e também reveladora, hein? Fiquem de olho nisso também. O trabalho de Monica Iose e Rodrigo Lombardi já era elogiado no primeiro filme, e aqui eles tiveram mais espaço para explorar nuances, especialmente no caso de Nick, que pelo jeito exigiu mais intensidade emocional. Um show de interpretação. Danton Mello como Gary sendo quase irreconhecível é algo que costuma impressionar quem acompanha a dublagem profissional e que também me surpreendeu. Um sinal da versatilidade do dublador e mais um acerto da direção de dublagem. Diante disso tudo, a nota final será de 9,5, talvez a nota mais alta que já dei para uma animação em 2025. E se não fosse a falta de ousadia em um certo aspecto do filme, certamente ganharia 10. Mas se a tendência da casa foi de testar os limites antes de arriscar mais, faz sentido imaginar que Zootopia 3 pode ser o filme que finalmente se tome decisões mais ousadas. Então, concordam ou discordam? Comentem, deixe o like, compartilhem, se inscrevam se estiverem conhecendo esse canal hoje, pois aqui eu só falo sobre animações. Além dos vídeos sobre curiosidades e análise de séries, também já fiz a análise de outros filmes de animação, que vocês poderão ver aqui no card final. No demais, muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até!